Escolhas da semana. Então, essas escolhas da semana, a gente sempre tenta variar um pouco, assim, a gente tenta trazer uma mescla, né? A gente pega, às vezes, um conteúdo que tem uma cara mais publicitária, um concept trailer, um conteúdo que seja uma entrega final, né? Então, por exemplo, um curta-metragem, um clipe. Nessa semana, a gente trouxe alguns trabalhos bem legais, assim. A gente trouxe um concept trailer, que é esse primeiro que a gente tá vendo aqui. Ele é o mais curtinho, os outros dois são maiores. Então, esse concept trailer aqui do Cave and the Kid, eu acho que vale a pena de dar um play, assistir ele inteiro aí pra vocês sentirem, terem o clima da cena, até porque pra mim é sempre um prazer assistir coisas com IA e começar a entender até onde ela tá chegando. Ele tem uma estética muito legal, ele é um concept trailer de uma história meio macabra, de terror ali, um suspense, e eu acho que vale a pena a gente assistir e depois a gente troca uma ideia sobre ele. Boa. Vamos lá. We lay my love and I beneath the weeping willow, singing, "Oh, willow, waily by the tree that weeps with me." Mas é assim, já mistura criança com sacrifício e os elementos macabros, assim, tipo, já é uma apelação pra mim, assim, já me dá um calafrio aqui. Mas o mais legal dessa história, assim, a gente falou hoje, por exemplo, de paleta de cor, né? Que a gente trouxe lá no começo pra exemplificar, pra você manter uma consistência. Cara, essa história inteira, ela tem uma consistência de cor absurda, assim. É verdade. Ela tem uma paleta de cor desenhada do começo ao fim, porque a gente tá falando de um cara que é um artista de IA super talentoso, que ele tem esse cuidado, ele tem esse olhar. Então, assim, a gente tem cenas, por exemplo, nesse concept trailer, que nem fazem sentido, ao meu ver, assim. De repente você vê um monstro, de repente você vê uma coisa meio, um líquido meio de pântano no meio da plantação, mas tudo consegue ornar e parecer uma mesma história porque ele tem uma consistência estética. Eu achei bem impressionante, assim. Achei bem impressionante. Eu acho que as pessoas estão conseguindo contar histórias e eu acho muito legal que esse cara especificamente, o Kevin the Kid, ele é muito bom em sound design e ele apela no sound design e ele dá a sensação que você tá vendo um negócio que passaria no cinema antes de começar o filme mesmo, assim. Total. Eu achei bom, muito bom, assim, essa baita escolha. Eu não tinha visto antes, cara. Baita escolha. Boa. E aí, aqui a gente tem um outro, assim, que a gente pode até soltar um playzinho aqui de um trecho dele, mas legal depois vocês... A gente vai deixar todos os links pra vocês acessarem e assistirem com calma, Vai isso tá assim. tudo na descrição aqui embaixo. Exato, mas esse filme aqui a gente trouxe como um exemplo que ele é um short filme, né? Ele é uma execução final já, ele não é um concept de nada. Isso é uma história que tá lá na internet, você pode assistir o seu curta-metragem ali e entender uma história do começo ao fim, assim. Então, mais uma vez, a gente não tem mais que ficar esperando a inteligência artificial chegar num nível que compara com o filmado, sendo que a gente pode começar a contar as histórias com essa linguagem que tem a inteligência artificial. Então, esse é um curta-metragem que conta a história de um astronauta que chega num planeta novo. Acho que vocês vão gostar bastante. Ele é inteiro AI generativo, né? Então você vai ver que são todas as cenas geradas com IA, assim, não tem nada filmado, eles não abriram câmera pra nada. E é um conteúdo completo, né? Boa, vamos ver um trechinho. The universe is so vast, I sometimes feel like a speck of dust lost in its grandeur.
decided to go there. Mas é isso, né? Deixa vocês assistirem com calma isso, a gente não precisa ficar aqui mostrando ele completo. Vocês vão ver que, assim, comparado com o projeto do Kevin, assim, vocês vão ver que tem uma diferença muito grande de sound design. Cara, assim, eu reparei isso. o Kevin é um cara que tem esse cuidado, tem esse talento. Eu nem sei se ele tem ajuda de alguém, assim, ou se ele faz tudo sozinho, mas ele tem um ouvido apurado pra fazer isso. E, por exemplo, essa história ela tá super bem contada, é uma história completa, mas ela não tem uma qualidade de sound design e trilha como tem os projetos do Kevin, assim. É verdade. Mas, de novo, né? É o exemplo ali. O cara fez um curta. Um curta. É. E aí, por último, gente, a gente separou um projeto aqui. De novo, ele é longo, tem 5 minutos aí de filme. A gente pode deixar ele aqui rolando aqui sem som para vocês verem um pouco as imagens assim, mas depois a gente vai deixar o link que vocês assistam. Ele é um projeto muito legal. De quem que é esse? Esse aqui é do Paul Trillo. Paul Trillo, cara, assim, pra mim, ele é o principal diretor do mundo de filmmaking hoje. Ele tem já 100 staff pics no Vimeo, assim, ele já era um cara que produzia, que tinha um cuidado estético, um olhar apurado para fazer as produções dele. E ele... Vou rodar aqui enquanto você vai falando. Pode rolar. A primeira vez que eu vi um projeto dele, eu vi um festival ali que a gente estava participando, que ele fez um curta-metragem que ele misturou. Ele filmou uma parte e trouxe alguns elementos meio com uma sensação de 3D, assim, uns elementos de IA dentro do filme dele. E aí, esse é um dos projetos dele, assim, é um curtinha que ele tem também, que ele misturou. Ele usou os ambientes criados em IA, e misturou com cenas que ele compôs com personagens que ele filmou dentro de um chroma. É um filme híbrido. É um filme híbrido. E assim, eu acho muito legal que ele fez o básico que todo mundo deveria fazer numa produção, mas ninguém faz de verdade, que é, ele gerou as imagens primeiro, ele criou os concepts para a história dele, então ele enxergou esses universos primeiro do que qualquer coisa, enquanto ele estava escrevendo o roteiro, e aí em cima desses ambientes, ele levou os personagens para filmar dentro do chroma. Então, por exemplo, nessa cena aqui, eles têm uma luz vindo de contra ali, uma floresta toda escura, ele foi na hora de fazer esse personagem sentado ali, com as pernas cruzadas, e iluminou num contraluz só, com a frontal escura. Ele usou, por exemplo, nessa cena aqui, ele encaixava elementos, então ele tinha uma concepção de fundo, mas ele começou a encaixar elementos de plantação, de vegetação no primeiro plano, os outdoors ali ele colocou depois, então ele foi gerando imagens e acrescentando. Fazendo assim, por camadas, né? por camadas. Então, assim, é um projeto, é lindo, é o tipo de projeto que passaria como um projeto filmado, a não ser o fato de ter umas bizarrices, né, um surrealismo, então te dá a sensação de que foi uma produção. São cenas que você não sabe dizer se isso foi produzido com câmera completo ou se foi gerado com inteligência artificial, assim. Muito legal. Mais um que vai estar na descrição aqui. Essas foram as nossas 3 escolhas da semana. A ideia é justamente isso, né, pessoal? A gente mostrar para vocês o que as pessoas estão conseguindo fazer no mundo da filmmaking. A gente sempre tem uma máxima aqui, assim, são ferramentas muito poderosas na mão de pessoas muito criativas. E a nossa ideia é compartilhar o conhecimento com vocês para que vocês botem a criatividade de vocês para fora mesmo, assim, e se expressem com a IA, contem suas histórias, não fiquem presos a limitações técnicas ou orçamentárias para você poder contar uma história legal. A gente fala isso o tempo inteiro aqui, gente, e a gente não mostra os nossos projetos, né? Eu acho meio chato a gente chegar aqui e ficar mostrando os nossos projetos, mas, cara, isso é uma verdade, vocês podem contar as histórias de vocês, a gente tá contando as nossas, e a gente tem postado, cara, nas nossas redes, lá no nosso YouTube, no nosso Instagram. Ah, não, aqui no YouTube, né? Exato, gente, perdão, eu não sou um cara tão familiarizado com isso, mas aqui no YouTube a gente posta os nossos vídeos, a gente posta no nosso Instagram, tem postado coisa no nosso TikTok, então assim, a gente tá contando as nossas histórias, se vocês quiserem a gente fala um pouco mais sobre elas aqui também, como processo de execução dos nossos projetos. A gente fez um último agora de um videozinho curto sobre a Olimpíada, assim, que tem chamado a atenção aí no mercado, e se vocês quiserem a gente pode falar sobre ele aqui. Como foi o processo criativo. Como foi o processo, exato. A nossa ideia aqui é compartilhar o conhecimento que a gente tem, a gente não quer guardar nada que a gente está aprendendo, a gente justamente quer compartilhar, a gente vive a época da democracia, da informação, a gente quer formar uma comunidade de entusiastas, de IA filmmakers, que a gente entende que é a nova profissão que está vindo por aí, e o mínimo que você tem que fazer é se inscrever e dar like e compartilha com alguém, porque dá um trabalhão para a gente fazer isso, e
Pode ter certeza que toda novidade, toda semana a gente vai estar aqui compartilhando tudo com vocês. E vamos nessa, né? Vamos nessa. Vamos Até o nessa. próximo, gente. Valeu, gente. Mais um Pra Conta.